Apocalipse 3:17. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aqui há uma descrição feita à sétima igreja do livro de Apocalipse. A primeira igreja é Éfeso, a última igreja é Laodiceia. E cada igreja dessa representa um período. Note que a última igreja, a igreja de Laodiceia, o período que estamos vivendo, os cristãos dessa época estão cegos. A Bíblia diz que o príncipe mau desse mundo, um dos seus atributos é cegar. Ele cega o entendimento das pessoas, para que as pessoas se percam. O nome Laodiceia significa povo do juízo. É um povo que está vivendo nas últimas horas. É um povo que verá Cristo voltar. Mas este povo está vivendo em grande cegueira. Eles não estão vendo a própria condição. Eles não percebem o seu próprio estado. Eles não percebem que são cegos. Não percebem que são infelizes, pobres, miseráveis e nus. Estão num estado deplorável, num estado de perdição. Mas pensam que estão bem. Se você abrir a Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, no versículo 14, a Bíblia diz que o Espírito do Senhor tinha se retirado de Saul. Saul não estava mais com o Espírito de Deus, mas ele imaginava que estava. E Saul cometeu coisas terríveis. Eu quero que você entenda uma coisa. Nós, eu e você, o ser humano só não se transforma em monstro, porque o Espírito de Deus é que retém os desejos pervertidos do ser humano. No momento que o Espírito de Deus se retirou de Saul, Saul começou a cometer várias atrocidades, coisas terríveis, uma atrás da outra, Saul cometeu. No capítulo 22 de 1 Samuel, no versículo 17, Saul, por ódio a Davi, ele manda matar o sacerdote e toda a linhagem sacerdotal. E ele fala para os guardas, matem-nos. Mas os guardas temeram a Deus e não mataram o sacerdote do Senhor. Mas no versículo 18 e 19, o edomita, ele matou 85 sacerdotes por ordem de Saul. Ele matou ainda, o texto relata que ele matou todos os moradores da cidade, inclusive mulheres, crianças que ainda mamavam, bebês. Ele mandou matar todos, inclusive os animais. Dizimou toda a cidade por ódio a Davi. Quando a pessoa peca, ele chega ao limite do seu pecado. O Espírito de Deus se retira porque não há mais como restringir. Ele escolheu o caminho da perversão. Deus não fica com aqueles que não lhe querem. É o Espírito do Senhor que detém a monstrualidade que existe em nós. O ser humano é mau por natureza, mas é o Espírito do Senhor que retém essa maldade para que ela não aflore. Se você abrir a Bíblia no livro de 2 Timóteo, no capítulo 3, de 1 a 5, fala que nos últimos dias, observe, nos últimos dias, como estaria a humanidade. Lá fala que os homens seriam perversos, seriam maldosos, traidores, loucos pelo prazer, mais amantes das coisas do mundo do que das coisas de Deus. Então você observa que o mundo estaria em grande perversidade e fala que os tempos seriam difíceis. Por quê? Porque os homens estariam maus. Agora entenda, por que os homens estariam maus? É uma evidência de que o Espírito Santo está abandonando este planeta. O Espírito do Senhor está saindo, está sendo, de tanto ter sido desprezado, o Espírito Santo, ele se retira. E por isso a humanidade está cometendo coisas terríveis. Onde você anda, há mentira, há engano, há maldade. Nós vivemos numa geração perversa. Lá em 1 Timóteo, no versículo 5, fala, tendo a aparência piedosa. Na verdade, isso aqui pode se referir a cristãos. Tem cristãos perversos, maus, que odeiam o próximo, que desejam a morte dos outros, vivem enganando os outros, são desonestos, adúlteros, têm aparência piedosa, mas não têm o Espírito Santo. Da mesma forma, Saul, ele não tinha o Espírito Santo, mas ele tinha aparência piedosa. E quer saber mais? Se você vê 1 Samuel 23:7, ele persegue Davi, e Davi estava agora numa situação vulnerável, e ele diz, o Senhor me entregou, Deus me entregou Davi nas minhas mãos. Então veja que nível de cegueira. Então, meu amigo, esse é o período mais perigoso da história para os cristãos. Há uma cegueira. Saul estava tão cego que ele teve a coragem de dizer, Deus me entregou Davi.
Imagina, então muitos estão cegos e pensam que Deus está com eles. Se você abre a Bíblia em 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, no versículo 3, ali descreve a igreja em grande apostasia, próxima à volta de Jesus. O Senhor não virá sem que antes venha a apostasia. Nós estamos vivendo nessa grande apostasia e as pessoas têm aparência piedosa. Quantas pessoas falam por aí que não gostam dos evangélicos? Por que não gostam? Porque tem aparência piedosa, mas não são cristãos. O cristão verdadeiro, ele é parecido com Jesus. Se você não parece com Jesus, você não é um cristão. O cristão verdadeiro é como a Bíblia diz: aqueles que dizem estar nele devem andar como ele andou. Se você não anda como Jesus andou, a tua situação está difícil. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à tua porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa. Deus quer entrar na tua casa. Deus quer tirar de você esse estado deplorável. Deus quer colocar em você vida. Ele não quer que você esteja morto. Ele quer você vivo. Ele quer você um cristão fervoroso, não um cristão morno, como a igreja de Laodiceia. Aqueles que estão mornos estão perdidos. Ele quer que você tenha vida. Se você ouvir a voz de Deus, tudo vai mudar. Tudo vai ser diferente. Eis que estou à tua porta e bato. Ó Deus, tu sabes, Senhor, o nosso estado. Abra, Senhor, os nossos olhos para vermos, ó Deus, o teu amor e para vermos o estado que nos encontramos e assim nos convertamos, ó Deus, dos nossos maus caminhos para a eternidade. Em nome de Jesus. Amém.